Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do pequeno grupo. Hoje em um cenário diferente, estamos na cidade de Araçoiaba da Serra, aqui no estado de São Paulo, tá? E hoje a gente vai estudar a lição de número 5, né? A lição do nosso pequeno grupo, que tem como título a Luz da Reforma. A Luz da Reforma. E o nosso texto está em Lucas, capítulo 11, verso 28. Mas antes de lermos esse texto, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade que temos em estudarmos a Tua Palavra nesse dia. Que o Seu Santo Espírito esteja conosco nesse momento, e cada instante que estamos a Tua Palavra, possamos aprender mais da pessoa de Cristo Jesus. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso texto está em Lucas capítulo 11, verso 28, que diz o seguinte: mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam, né? Então, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aqui na parte do Quebrando Gelo nós temos uma pergunta de o que você conhece da Bíblia que tem dificuldade de pôr em prática, né? Você pode deixar esse seu comentário, conte uma situação incômoda que você vivenciou por obedecer à Bíblia, né? Comente aí nos comentários se você em algum momento viveu algum incômodo, alguma coisa difícil aí, porque você acredita na palavra de Deus, em algum momento você teve algum embate, alguma dificuldade em relação àquilo que você sabia que era o certo e buscava viver, mas alguns criticaram porque você viveu isso aí, né? Que você vivia aquilo que você acreditava conforme a palavra de Deus nos ensina, certo? Hoje, a nossa reflexão do nosso estudo de hoje vai falar sobre uma pessoa, né? Um reformador inglês, John Wycliffe. John Wycliffe. Na universidade, ele se destacou por sua consagração religiosa, bem como seus notáveis talentos e sua profunda erudição. Esse era o John Wycliffe, né? Ele também dedicava tempo ao estudo da Bíblia. Ele era alguém que dedicava e estudava a Bíblia. E ao estudar as Escrituras Sagradas com profunda profundidade, diz que o Wycliffe observou o quê? Que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Ele observou que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Outro mal contra o qual esse reformador sustentou uma longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens de fraude e mendicantes, né? A venda, né, de indulgência e de comprar isso, fazer aquilo, e ele foi contra tudo isso. O Wycliffe, ele viu que as práticas da igreja não estavam em harmonia com a razão e nem com a Bíblia. Ele estudou a Bíblia, vendo o que a igreja romana estava fazendo, ele percebeu que de fato a igreja estava longe daquilo que a Bíblia ensinava, e ele foi contra isso. Diz que o reformador, ele tinha a opção de se adaptar-se ao grupo majoritário e usufruir os benefícios do clero, porém, ele decidiu escutar e obedecer a Deus, né? Ele decidiu escutar e obedecer a palavra de Deus. Isso implicaria em não ficar calado e compartilhar as boas novas, não importando as dificuldades e sacrifícios que fosse necessário. Ele não mediu esforço, ele fez o que tinha que ser feito. E em suas realizações organizou um corpo de pregador, homem simples e dedicado, para pregar o evangelho. Pregou a palavra de Deus nos salões da universidade ali em Oxford, né? Diz aqui, ó, no entanto, a maior obra da vida de Wycliffe seria a tradução da escritura para a língua inglesa. A maior obra que o Wycliffe fez, John Wycliffe, foi a tradução da Bíblia para o inglês, né? Para o inglês. Diz aqui, ó, aqui, deixa eu ver. A tradução da Bíblia para o inglês permitiu que milhares de pessoas pudessem escutar a voz de Deus e obedecê-la. Porque agora as pessoas tinham como estudar a Bíblia, os ingleses tinham como estudar a Bíblia no seu próprio idioma. E muita gente agora tinha esse privilégio de estudar a Bíblia no seu próprio idioma. E John Wycliffe foi chamado ao descanso sem que seus inimigos pudessem lhe fazer mal algum, né? Mal algum. Diz que os palpitas fracassaram na tentativa de lhe causar qualquer dano, né? Todo aquele povo ligado ao Papa fracassaram em lhe causar algum dano. Diz que Ellen White, ela afirma o seguinte em relação a ele: a mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma.
A mão de Deus estava preparando o caminho para a grande reforma. Diz aqui ainda, Wycliffe foi um instrumento de Deus para a restauração da verdade em um contexto muito difícil. Seu exemplo nos inspira a obedecer. Ele foi fiel naquilo que acreditava. Ele foi fiel à ordem da palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra de Deus e se manteve firme até o fim. Muitos tentaram matá-lo, julgar, tentaram fazer por fim na força, matá-lo, mas não o fizeram, porque a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava cuidando desse homem de Deus. E aqui já na parte do Abrindo o Coração temos duas perguntas hoje. Duas. E você pode deixar o seu comentário aí em relação a essas perguntas. Diz o seguinte, ó. Quais aspectos da vida de John Wycliffe você gostaria de tomar, por exemplo, a dedicação do estudo da palavra de Deus, né? Uma pessoa de profunda consagração a Deus. Eu queria ter uma vida consagrada tanto quanto John Wycliffe, né? Eu percebo e vejo em mim o quanto eu preciso avançar nesse aspecto da consagração, do estudo da palavra de Deus e pregar mais ainda a palavra de Deus. E aqui diz assim, ó. Hoje, na segunda questão, diz assim: hoje, muitos têm uma Bíblia em casa, porém não a leem, nem a obedecem. O que podemos fazer para despertar as pessoas o desejo de ler a Bíblia, né? De ler a Bíblia. Entenda uma coisa. De fato, hoje, todas as casas, quase sem exceção, quase todas as casas do mundo têm uma Bíblia sagrada. Lá em casa, por exemplo, deve ter umas 10 ou mais Bíblias, né? Eu já cheguei pessoalmente, só eu, ter 21 Bíblias, né? Então assim, todo mundo de alguma forma tem contato com a Bíblia. Mesmo se a pessoa não estiver em casa, mas se ela tiver um celular, tiver internet, ela tem contato com a palavra de Deus. E por que as pessoas não leem? Por que hoje, o que nós podemos fazer para as pessoas voltar a estudar a Bíblia e entender, a partir do momento em que ela entende que para ter um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, é preciso ter essa comunhão com Ele. Entender a importância da salvação para a vida dela, certamente ela vai buscar compreender mais, conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a pessoa de quem a Bíblia fala, que é a pessoa de Jesus. E quando ela faz isso, ela vai se apaixonar ainda mais pela palavra de Deus, ela vai amar mais a palavra de Deus, ela vai amar mais Jesus, ela vai querer falar para todo mundo que muito em breve Jesus voltará. E esse amor pela palavra de Deus, esse amor pelo Jesus do céu, pela salvação, que precisamos despertar no coração e na mente das pessoas que está amortecida, adormecida, vamos dizer assim, pelo poder do inimigo, que tudo que o inimigo quer é destruir. Então ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não entendam essas verdades. Mas graças a Deus que nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus e alertar outras pessoas sobre isso. Tá? Aqui na parte trabalhando junto, assim, ó, planeje com um grupo visitar uma ou mais pessoas que não têm uma Bíblia. De preferência, entregue uma Bíblia embrulhada para presente, juntamente com um cartão, com uma mensagem de carinho e esperança. Então você pode estar visitando alguém que não tem uma Bíblia, para dar-la de presente uma Bíblia para ela. Se você conhece alguém que não tem Bíblia, vai lá, dê uma Bíblia de presente para ela, ore por ela e leva uma mensagem escrita de fé e esperança para ela. Já quem está distribuindo o livro Grande Conflito, aproveite e leva ali também o livro Grande Conflito, e ela vai aprender mais sobre a história de John Wycliffe, né? John Wycliffe. Meu amado irmão, muito obrigado por assistir esse vídeo conosco, por estar aqui conosco. Eu gostaria de fazer uma oração, uma breve oração ao nosso Deus para encerrar, e eu vou orar por você. Querido amado Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que chegou até aqui nesse vídeo, que tenha assistido esse vídeo, que irá compartilhar também. Que o seu santo amor continue cuidando dessas pessoas, que cada dia possamos estar mais e mais perto da pessoa de Cristo Jesus. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Então aguardo você no próximo programa, no próximo encontro, nosso próximo pequeno grupo, tá bom? Que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre. Fique todos com Deus.